Bom, pessoal, bom dia ou boa tarde. Até agora, a gente conversou sobre os números inteiros. Números inteiros é um conjunto formado por números positivos e números negativos. Números positivos é quando a gente fala tenho R$3, tenho R$7, por exemplo. E negativo, eu devo 4. Ao invés de escrever devo 4, a gente coloca abreviadamente, menos 4. Devo R$10, menos 10. E a gente pode entender o significado assim, ganhei R$7, gastei R$10. Então sempre número positivo, ele tem o significado de tenho R$3, ganhei R$3, creditei R$3. E o número negativo, ele entra em vários contextos como diminuir R$4, perdi R$4, estou devendo R$4. Com isso, a gente aprendeu a fazer contas assim, 5 menos 6 significa que eu tinha 5 e gastei 6. Então eu vou ficar o quê? Devendo 1. Como eu escrevo devendo 1? Menos 1. Aprendemos a fazer contas assim. Eu devo 3 e peguei mais 2 fiado, por exemplo. Então eu devo 3 e acrescentei na minha dívida 2 unidades de dívida. Então eu fiquei devendo 5. Poderia também ser assim, eu devo 8 e tenho 10. O que eu vou fazer? Eu consigo pagar a dívida e ainda sobrar 2 unidades. O 2 é positivo? Sim. Mas quando é positivo, a gente conversou que a gente não precisa marcar. Igual aqui. Poderia escrever mais 3 e mais 7? Sim, não está errado. Mas para economizar sinais, quando for positivo, eu não marco o sinal de positivo, apenas para não poluir a conta com sinais desnecessários. Agora, a gente, para completar, precisamos saber fazer multiplicações com números positivos e negativos. Veja, já sabemos que não vamos mais usar esse x para indicar 2 vezes 6. Por exemplo, 2 vezes 6 é 12. Só que agora a gente não vai usar mais esse x. Já não estávamos usando, né? Mas, para quem ainda não se acostumou, agora já faz um tempo que a gente usa um pontinho. 2 vezes 6, 12. Veja que 2 é positivo, multiplicando por outro positivo, 6. Agora a gente vai aprender a fazer isso. 2 vezes menos 6. Menos 2 vezes menos 6. Ou menos 2 vezes 6. Veja que eu utilizei os mesmos números, mas aqui o 2 é positivo e aqui o 6 é negativo. Aqui o 2 é negativo e aqui o 6 é negativo. E aqui o 2 é negativo e o 6 é positivo. Para fazer essas contas, nós usamos uma coisa que a gente já aprendeu, que é a famosa regra de sinais. Regra de sinais é assim, Deixa eu escrever todas as combinações aqui. E aí a gente faz junto. Quando eu tiver um número positivo multiplicado por um número positivo, sempre dá positivo. Negativo multiplicado por negativo, sempre dá positivo. Positivo multiplicado por negativo, sempre dá negativo.
e negativo multiplicado por positivo sempre dá negativo. Como você decora isso? Quando eu tenho sinais iguais, ó, mais e mais, menos e menos, sendo multiplicados, sempre dá mais. E quando são sinais contrários, ó, mais multiplicado por menos, ou menos com mais, sempre dá menos. Não é difícil. Então, quando você pega uma conta dessa, o que você faz? Faz a conta normalmente, 2 vezes 6, 12, e aí você aplica a regra de sinais, ó. Positivo com negativo, olha aqui, ó. Positivo com negativo sempre dá negativo. 2 vezes 6, normalmente, 12. Negativo com negativo, positivo. Precisa pôr o mais aqui? Não. Quando é positivo, não precisa. Negativo com positivo, negativo. E 2 vezes 6 é 12. Então, outro exemplo. 5 vezes menos 5. Faço a conta normalmente. 5 vezes 5, 25. Mais com menos, menos. E essa regra, pessoal, vale para divisão. Por exemplo, 4 dividido por menos 2, você faz a conta normalmente. 4 dividido por 2 dá 2. E aplica a regra de sinais. Mais com menos dá menos. Quanto que daria menos 4 dividido por menos 2? 4 dividido por 2, 2. Menos com menos, mais. Eu não preciso colocar. Ficou claro, pessoal? Lembre-se que regra de sinais só se usa quando você tem multiplicação ou divisão. E também quando for tirar números que estão dentro de parênteses, conchetes e chaves, que depois eu vou comentar mais para frente. Cuidado, não vai se confundir agora porque você aprendeu isso, e aí você vai pegar uma conta daquela da aula passada. 3, vamos por aqui, menos 3 menos 1. Não vai fazer a regra de sinal aqui, menos com menos é mais. Não, é só quando tiver multiplicação e divisão de números. Aqui é aquela historinha. Devo 3 e devo 1. Então eu devo 4. Comente se ficou claro, pessoal.